Sejam louvados nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Queridos irmãos e irmãs, na alegria de estarmos juntos, de rezarmos juntos e desta maneira, na fé, estabelecermos a comunhão com Deus, quero agradecer ao Padre Nivaldo, não apenas pela generosidade do convite, pela tolerância e a paciência na espera, mas também toda a gratidão em nome da Diocese de Caruaru, pelo benefício que ali realiza em nosso seminário maior. Quero também saudar e agradecer ao Padre Jean Carlos pela companhia sempre fraterna e constante, ao Diácono Pedro Brito e também às irmãs agostinianas que me acompanham. Vocês sabem que agora na Igreja, depois da eleição do Papa Leão XIV, os agostinianos tomaram um impulso e uma visibilidade maior. Para Caruaru não ficar atrás, as irmãs agostinianas também chegaram por lá para nos ajudar. O mês de novembro, ele é caracterizado especialmente pela solenidade de Cristo Rei. Este último domingo do tempo comum marca não apenas o último domingo do ano litúrgico, mas nos aponta para o fim e para o início de tudo. Todo final se realiza em Deus, porque Ele é o fim de todas as coisas. Mas logo em seguida está também o início de um novo ano litúrgico com o tempo do Advento. Interessante que todo o nosso calendário, ou toda a nossa cronologia de vida é linear. Nós nascemos, crescemos, amadurecemos, constituímos família e depois morremos. Assim é a história humana, uma linha do tempo. Mas a história da salvação, ela é circular, exatamente porque Deus é princípio e fim, e em torno de Deus, que é o centro da história, é o centro da vida humana, tudo gira. Por isso, a expressão dos monges cartuchos, que está lá, tanto na porta da capela da nossa Cúria Diocesana de Caruaru, como também da capela da residência episcopal. O mundo gira e a cruz continua de pé. Porque é exatamente na cruz que se estabelece o reinado de Cristo. Ali ele recebe a coroa de espinhos. Ali a sua carne é oferecida. O Verbo que se fez carne, a sabedoria eterna do Pai, ali, na apresentação de Herodes a todo o povo, ali está o Verbo de Deus, o Verbo que se fez carne, eis o homem. Ali, coroado de espinhos, está o Rei do Universo. Tantas vezes Jesus já havia mencionado em suas pregações, em suas parábolas, o reino de Deus. Outra vez, quando ainda os apóstolos pediram que lhes ensinasse a rezar, Jesus lhes ensina o Pai Nosso, aonde uma das súplicas principais é exatamente: venha a nós o vosso reino. Agora, neste evangelho que nós acabamos de escutar, são os fariseus, aquelas pessoas que buscavam a Deus, mas buscavam de um modo superficial, o modo de quem procurava viver as aparências, mas não procurava interiorizar, ou menos ainda praticar aquilo em que buscavam. E são exatamente esses fariseus que perguntam a Jesus: qual o momento em que o reino de Deus chegará?
A resposta de Jesus é muito convincente, porque o reino de Deus já está no meio de nós. Quando ele diz: convertei-vos e crede no Evangelho, porque o reino de Deus chegou, é porque o reino não pode vir sem o rei. Afinal, qual seria o reinado que se estabeleceria no meio de nós sem o rei? Se o rei chegou, é porque o reinado já foi instituído, já foi instaurado. O reino de Deus chegou porque Cristo veio habitar entre nós, porque Ele está no meio de nós. E cada vez que na Sagrada Liturgia nós rezamos, Ele está no meio de nós, isso se refere ao Rei e ao seu reinado. Não existe algo mais bonito durante a celebração da Eucaristia, da Santa Missa, do que poder dizer com fé: Ele está no meio de nós. Mas se nós crescemos nisso, que Ele está no meio de nós, que Ele está dentro de nós, nós diríamos essa expressão litúrgica com uma força tamanha que nenhum surdo poderia permanecer com os ouvidos fechados a este grito. Recordo-me do tempo em que seminarista, morando lá no convento dos Capuchinhos, em Salvador, no centro da cidade, o nosso convento estava a cerca de 2 quilômetros do principal estádio de futebol. E, no entanto, quando o Bahia, o time, fazia um gol, éramos capazes de, a 2 quilômetros de distância, ouvir a torcida que gritava. Esse mesmo grito, não com aquela intensidade sonora, mas com a força da nossa alma e do nosso coração, deve ser aquele quando nós respondemos: Ele está no meio de nós. O momento é exatamente esse, quando Deus quis habitar entre nós. O momento é exatamente aquele em que na cruz o véu do tempo se rasgou, quando Cristo entrega a sua divina alma para que o mundo fosse perdoado. E pelo seu perdão merecido na cruz, nós fôssemos redimidos e fôssemos reconciliados. Agora, também a gente não pode correr atrás, e o próprio Jesus nos diz isso no Evangelho, porque o reino não vem de maneira ostensiva. Ele é comparado pelo próprio Cristo como a semente que germina, a semente que misteriosamente cresce. Assim é o reino de Deus. Ele possui a força do amor, a força da vida, que sempre prevalece, que sempre predomina, mesmo quando a gente não a vê, mesmo quando nós não contemplamos o germinar de uma semente, é sempre a força da vida. Imaginemos nós que carregamos as sementes do Verbo de Deus em nossa vida. Essa era a expressão mais bonita de Santo Agostinho, homenageando aqui as irmãs. Agostinho dizia, e hoje foi celebrada a memória do natalício de Santo Agostinho. 1671 anos atrás, nascia o grande bispo de Hipona, que dizia que todo ser humano carrega dentro de si o logos espermatikos, em grego, as sementes do Verbo de Deus. O reino de Deus está entre nós, está no meio de nós, mas também está dentro de nós. Que este reino possa vigorar, possa vicejar em nossa vida, até o momento em que não aqui, mas lá,
nós possamos desfrutar da plenitude do reino dos céus. Amém.